Então vamos Bom, atualizar o seu currículo. Obrigada pela viu? informação, Carlos. Obrigado. Bom, minhas feridas emocionais é um desafio realmente, não é? Olhar no nosso interior e mais ainda, o que que eu faço? É como se nós pudéssemos, na verdade, resolvermos determinadas coisas sozinhos. E nós temos algumas dificuldades. Então, falar sobre feridas emocionais, parece que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Ou talvez tenha tudo a ver. Quando nós observamos a revista espírita que Kardec trouxe, e ela traça como um estudo psicológico, na verdade. Então, grande parte de nós, de todos nós, que aqui estamos, na verdade, nós temos uma dor adquirida. Nós tivemos alguma situação traumática na nossa vida, seja nos nossos relacionamentos, seja nas perdas e lutos que nós já tivemos, seja através da violência que de repente permeia a nossa sociedade, ou nas desilusões. Ou seja, alguma coisa nessa existência, ou se não é nessa existência, nas vidas passadas. Então, é algo que, como espírito, que nós estamos vivendo essa experiência terrena, tem uma importância assim muito grande. E um outro aspecto que nos chama a atenção é que muitos chegam, por exemplo, em busca da doutrina espírita nas casas espíritas, exatamente por causa do consolo que ela proporciona diante de tudo, diante das coisas. Então, o Espiritismo, que na verdade consola, ilumina, esclarece, ele tem ele favorece exatamente esse despertar do espírito que todos nós somos. E que nós possamos, evidentemente, aproveitarmos essas experiências. Experiências que não são somente negativas, são experiências também positivas que vai determinar o nosso modo de enxergar, o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de sentir, o nosso modo de reagir e nos auxilia na formação exatamente do caráter e da nossa personalidade. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando das oportunidades que nos são oferecidas pela pluralidade da existência e, enfim, pela lei da reencarnação. Então, na verdade, ferida emocional é essa situação dolorosa que nós temos. Nós precisamos definir muito bem. Situação que nos prende muitas vezes no passado e que, por exemplo, às vezes nos impede de seguir adiante e de ter um olhar assim mais apurado, porque nós estamos machucados. Então, todos nós temos, por exemplo, essas experiências. E, no ponto de vista médico, de repente, quando a gente imagina o que é ferida, você imagina um corte, você imagina uma separação em dois bordos. Muitas vezes se resolve como? Suturando, dando pontos, na verdade. Então, todos nós temos, por exemplo, um feixe de emoções. E essas emoções precisam ser bem direcionadas. Essas emoções precisam de educação, precisa do conhecimento, precisa do exercício para transformar isso em vivência. Próximo, Akemi, por favor. Então, nós estamos nessa construção. Como criança, esse período, por exemplo, que nós passamos, que os nossos pais receberam e têm a oportunidade de nos auxiliar nessa formação do caráter e da personalidade, nos trazendo princípios e valores, mas muitas vezes as alterações, as modificações e aquilo, por exemplo, aquelas marcas, aqueles registros que ficam no nosso interior, eles são construídos aqui, já desde cedo, e que muitas vezes vai no próprio crescimento, na própria evolução, eles vão se repetir de alguma forma, porque modificou a nossa forma de pensar.
Então, próximo, por favor. Aqui. Veja. Então, quantas crianças, quantas tiveram violências das mais variadas possíveis? Seja por negligência dos pais, seja por atitudes, por descaso, seja por atritos, às vezes até conjugais, que eles vão passar, vão ocorrer na presença das crianças, atritos verbais, às vezes até atritos, por exemplo, atritos que chegam ao comprometimento corporal, às agressividades. Quanta criança foi abandonada de repente? E às vezes o abandono é por vários motivos. Um comparativo, de repente, por exemplo, por que que você não se comporta como seu irmão? Ah, seu irmão faz isso, seu irmãozinho, sua irmã. Quer dizer, essa comparação que dá uma sensação de falta de afeto, que dá uma sensação de abandono que isso deixa marcas significativas. E isso gera o quê? Gera alterações emocionais, geram alterações afetivas, porque muitas vezes uma criança que, em tantas outras situações, ela sofreu até agressão, por exemplo, agressão, violência, seja dos pais, que ao invés de diálogo, e seja agressões, por exemplo, até mesmo sexuais, que deixa registro que ela não consegue entender em determinado momento e que isso traz uma cicatriz muito forte e que nós somos chamados, na verdade, para olharmos com mais cuidado, com mais carinho, um olhar mais atento, mais apurado, para que possa exatamente ter uma nova conduta e reestruturar um equilíbrio que, de repente, foi perdido durante a existência. Próximo, por favor. Então, aí nós começamos a questionar. Qual seria a melhor maneira de lidar com esse sofrimento? O sofrimento da solidão. A solidão que tem uma importância grande quando nós queremos uma solidão para olharmos o nosso interior, para mergulharmos na nossa essência, para adquirirmos o nosso autoconhecimento que nos permitirá, evidentemente, dominar as nossas emoções e dominando as nossas emoções, nós vamos estar dominando também os nossos sentimentos, consequentemente, nos auxiliando nesse processo evolutivo, porque as atitudes dependem dos sentimentos que nós trazemos. Por outro lado, tem um aspecto também negativo, quando essa solidão é porque eu quero fugir do mundo, eu quero fugir, é uma solidão que de repente é por abandono, uma solidão que é porque eu não consigo me relacionar adequadamente. E veja que essa solidão, nesse aspecto, as quatro paredes é o pior conselheiro que se pode ter. Mas a solidão, quando é para encontrar, por exemplo, para você se recolher, para fazer sua oração, para você elevar o seu pensamento, isso tem uma importância grande. Mas a outra não. A outra vai provocar, na verdade, algumas alterações mentais significativas a ponto, por exemplo, de chegar, às vezes, até a uma tentativa maior, por conta exatamente dos transtornos mentais que são estabelecidos, uma tentativa maior, como é o caso que nós estamos vivendo Setembro Amarelo, dedicado exatamente à orientação contra o suicídio. Por outro lado, o fracasso, a decepção de um fracasso. Por quê? Porque nós estamos acertando e nós estamos errando.
muitas tentativas, em muitas ocasiões, nós não conseguimos alcançar o que nós almejávamos, mas, de repente, o olhar, ele é um tanto quanto comprometido, porque depende bastante da forma como nós assimilamos determinadas circunstâncias. E esse fracasso pode ter um significado especial, pode levar, de repente, também à baixa autoestima. Ou seja, nos relacionamentos, eu não consigo entender como é que eu sou, como é que eu estou, e baixa essa minha autoestima, compromete os meus relacionamentos de alguma forma, em algum momento, em alguma circunstância. E veja, além do mais, nós temos a questão das perdas, a perda de um filho, a perda de um companheiro, a viuvez, a perda de uma companheira, a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda, às vezes, até, por exemplo, às vezes até do trabalho, de um emprego, e situações que se tornam um tanto quanto difícil. E, ao mesmo tempo, às vezes isso também está por conta dos próprios relacionamentos, a separação que tem um significado especial, que compromete muitas vezes esse equilíbrio durante certo tempo, até se estabelecer em determinadas circunstâncias, se estabelecer uma harmonia tão necessária na nossa vida. Por outro lado, pensamentos obsessivos. Os nossos pensamentos, que são responsáveis pelas emoções, pelos sentimentos e, consequentemente, pelas atitudes, às vezes nós nos surpreendemos com alguns pensamentos que, na verdade, não são inteiramente nossos. Nós permitimos por invigilância, ou até por comprometimento que já existe em outra ocasião. Mas a autoobsessão, ela é bastante comum pela invigilância dos nossos pensamentos. Então, daí uma necessidade da atenção, dar atenção a esses pensamentos que modificam. Hoje eu estou muito bem, mas daqui a poucos momentos eu já tenho pensamento de alguma coisa que pode, porventura, ocorrer, sem que necessariamente isso tenha algum link, alguma coisa que, na verdade, se permita pensar dessa forma. E isso, muitas vezes, em muitas ocasiões, nós temos a nossa consciência que nos mostra alguns equívocos que nós cometemos. Então, a nossa consciência nos mostra, de repente, alguns fatos, algumas coisas, algumas sensações que nós temos, e através de uma culpa. E essa culpa ela pode funcionar como um start para as mudanças, para as transformações necessárias. Mas, às vezes, a culpa é tão intensa, o remorso é tão intenso, que imobiliza para que nós possamos dar uma caminhada muito mais direcionada, muito mais harmonizada. E, enfim, a rejeição. A rejeição das mais diversas formas. Essa dor que ela, por exemplo, proporciona. Então, a rejeição por um companheiro, por uma companheira, a rejeição por um pai, por uma mãe, a rejeição para não se inserir no grupo de repente, no grupo que se encontra, que precisaria, necessitaria ser aceito. É muito comum, inclusive, tanto na infância como na adolescência, como também na própria vida. Então, qual seria a melhor maneira de lidar com tudo isso? A necessidade, próximo, por favor, Akemi, a necessidade de nos conhecermos. Então, nessa situação, o que que acontece? Quando alguma coisa a nossa consciência mostra, ou os nossos sentimentos estão equivocados, o que que acontece conosco? Se a consciência mostra, então eu socializo.
A culpa, de repente, não é minha, é do meu pai, da minha mãe, do chefe, da sociedade. Então, eu começo a apontar os dedos, ou então estabelecer julgamentos, onde esse julgamento, na verdade, nem sempre os nossos julgamentos são tão corretos. Quantas vezes nós erramos por julgamentos precipitados? Então, quando nós olhamos para o outro, e estabelecemos sentimentos como a compaixão. Uma compaixão necessariamente não uma compaixão apenas passiva, mas uma compaixão ativa. Então, diante, por exemplo, de tantas coisas que acontecem, de tantas situações, então as pessoas começam a se transformar. Até porque, diante disso tudo, as palavras, elas não influenciam tanto quanto o exemplo ao qual nós somos chamados para que nós possamos estabelecer, que nós possamos fazer. Próximo, por favor, Akemi. Agora, uma coisa interessante. Nós não temos um armário de remédio para essas feridas emocionais pequenas do dia a dia. Não temos esse armário. E elas são frequentes. Elas são tão frequentes quanto os males físicos, na verdade, que permeia a nossa vida. Adoecer? Nós vamos. De quê? Não sei. Quando? Não sei. A gravidade? Também não sei. E eu não tenho, de repente, imediatamente, esses remédios. De sorte, por exemplo, que quando se nós soubéssemos o que nós poderíamos fazer precocemente, muitas consequências seriam evitadas. Muitas. Imagina, por exemplo, que você descobre que você está com um transtorno de ansiedade muito acentuado, que você está com um transtorno depressivo muito acentuado. Se nós soubéssemos o que fazer quando temos alguns problemas, se nós tivéssemos a solução um tanto quanto mais precoce, muitas consequências não existiriam, tipo a tentativa de suicídio, tipo ao próprio suicídio em si, enfim, e tantas outras coisas, ou mesmo até, de repente, as agressividades, porque muitas vezes, com o desequilíbrio interior, a desarmonia e os sentimentos inadequados, então a agressividade se estabelece de alguma forma, se manifesta de alguma forma, verbaliza em tantas ocasiões. Por favor, próximo. A rejeição é exatamente esse, por exemplo, aspecto próximo. Essa rejeição é uma das coisas mais comuns, por exemplo, do ponto de vista de ferida emocional. Por quê? Porque ela vai dilacerando, ela vai atingindo, de repente, ela vai machucando, ela vai nos ferindo, e ela vai, por exemplo, interferir exatamente nesses nossos pensamentos. Então, veja que a própria, por exemplo, espiritualidade, ela sempre fala a respeito de como a espiritualidade interfere no nosso pensamento muito mais do que nós pensamos. E veja que quando essa tendência, por exemplo, a pensamentos, eles são de forma obsessiva, quanto de ansiedade, do transtorno de ansiedade, da depressão. Hoje nós vivemos uma sociedade com ansiedade assim muito grande, tanto é que os remédios, por exemplo, as medicações de ansiedade, de depressão, elas são as mais vendidas na atualidade. Quanto, por exemplo, as experiências de fracasso, de rejeição, destruir a nossa autoestima, pode nos fragilizar, pode nos lacerar de alguma forma. Próximo, por favor. Daí uma necessidade de quê?
de que nessa situação de rejeição das mais variadas formas, por exemplo, é preciso que a gente comece a olhar um pouquinho mais para dentro de nós mesmos, para evitarmos exatamente dessa autocrítica que é muito agressiva, que é muito, por exemplo, que machuca bastante. É preciso que nós possamos reforçar e fortalecer a nossa autoestima, para que nós possamos ter a segurança numa trajetória um tanto quanto melhor. É preciso reforçar esse sentimento de contato social. Por quê? Porque muitas vezes a busca, como foi dito, a busca pelo isolamento, afastando-se dos amigos, afastando-se daqueles que poderiam auxiliar, afastando-se daqueles que você poderia, por exemplo, estender uma mão, colocar um ouvido à disposição, colocar um ombro amigo, quer dizer, ou seja, fazer o bem que você recebe imediatamente essa sensação, recebe imediatamente essa energia positiva para que possa exatamente fazer com que nós possamos nos modificarmos ou sentirmos mais seguros. E um outro cuidado, reduzir a sensibilidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos enchemos de mágoa, de rancor, de melindres, por coisas que não têm nenhuma necessidade. De repente, por um olhar, de repente, por falta de um cumprimento, de repente, por uma atitude equivocada de alguém. E aí nós ficamos assim, nos enchendo de mágoa, melindre, rancor. E às vezes isso se extrapola para o ódio. Próximo, por favor, Akemi. A outra coisa é a questão da solidão. A solidão, por exemplo, essa é uma doença contemporânea. É uma doença, na verdade, por exemplo, que ameaça tudo e qualquer pessoa, todo e qualquer ser humano distraído. Ou seja, porque, na verdade, esse é um aspecto onde as nossas quedas é algo transitório, onde a nossa dor é algo transitório. Devemos entender exatamente que pessoas solitárias, então, elas têm um comportamento destrutivos. Pessoas que poderiam auxiliar e aliviar seu sofrimento, elas são colocadas à margem. E, mais ainda, a solidão, além do comprometimento mental, é preciso até entendermos o seguinte, que quem é solidário não é solitário. Não é solitário. Então, próximo, por favor. As perdas. As perdas que é outra ferida da alma. Então, qual a importância da perda na nossa vida? Acelera essas transformações que nós necessitamos. Até porque, quando isso se reveste de dor, então é um chamado para despertar o nosso espírito. Que a dor tem, de repente, tem três vertentes. Uma é a revolta. Melhora o sofrimento que nós estamos vivendo? Não, não melhora. A outra é a resignação. Aceitar, já que eu não posso modificar, e já que a perda faz parte, por exemplo, da nossa vida, então, pelo menos ameniza. E a outra é o esforço exatamente para se fortalecer, recuperando e renovando as suas esperanças e fortalecendo exatamente esse interior. Por outro lado, perdas existem também nesse processo de reencarnação, que não é uma lei, não é um artigo de fé, não é um dogma, muito pelo contrário, é exatamente é uma lei que nos proporciona evolução, mas regida exatamente pela misericórdia divina, nos oportunizando para que nós possamos seguir.
é regida pela lei de causa e efeito. Então, cada um de acordo com suas obras e retornando, recebendo a oportunidade, através da misericórdia divina, através da bondade divina e através da justiça divina. Então, não é uma punição, mas essa perda pode, por exemplo, facilitar. De repente, é um filho que nasce e que se vai logo cedo. De repente, é um filho que tem um acidente. De repente, por exemplo, de repente é a perda de alguém na família de uma forma dolorosa, mas que vai trazer, que já cumpriu, já cumpriu a sua missão, que já teve a oportunidade de receber o afeto suficiente para recuperar exatamente essa fragilidade que se encontra o perispírito. Então, esse processo evolutivo. Então, nós vivemos aqui provas e expiações nesse processo. Provas para ver se nós aprendemos com as vicissitudes que nós temos. As expiações para exatamente nos proporcionando oportunidade para reformularmos, modificarmos de alguma forma. Então, temos sim, temos dificuldades, temos algumas perdas que fazem parte dessas provas. Então, a perda ensina, muitas vezes, ensina um conjunto de pessoas que vivem ao redor, uma família, cria laço de união, às vezes até laço de desunião. Então, é necessário o quê? É necessário a educação da alma. Então, nesse sentido, a vigilância e o trabalho devem ser constante. A vigilância de pensamento, de emoções, e em especial dos sentimentos, porque nós somos, na verdade, o que nós sentimos. Próximo, por favor. Outra ferida emocional é a culpa. E essa culpa, por exemplo, assim como poderia ser um start para um arrependimento, então eu me arrependi de algo que eu fiz, então eu tenho uma ação, eu tenho um movimento, uma modificação, mas a culpa intensa imobiliza. Então a autocondenação, ela vai comprometer exatamente a nossa paz, ela vai comprometer a nossa alegria, ela vai comprometer a nossa motivação. Quantas pessoas no desânimo, no desespero, por conta dessa sensação de culpa? Quantos relacionamentos são obstruídos em função exatamente dessa culpa que é trazida interiormente? Por favor, próximo. Então, tratamento, na verdade, um pedido de desculpas eficaz e o perdão a si mesmo, porque acontece o seguinte: se eu não consigo me perdoar, como é que eu consigo, por exemplo, perdoar o próximo? Se eu não consigo estender, por exemplo, um pedido de desculpa diante de cometimentos equivocados, de acontecimentos equivocados que eu provoquei, então, é necessário ter atenção exatamente diante dessa situação para que nós possamos modificar de alguma forma. Próximo, por favor. Veja que todos esses transtornos, essas feridas emocionais, a depender do tempo, por exemplo, que é carregado, as emoções, os sentimentos, as palavras e os atos, eles têm uma influência muito grande. Ele nos atinge e, ao mesmo tempo, atinge ao outro. E veja que muitos daqueles que passaram por situações como rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça, na verdade, repetem se isso ocorreu na infância, se ocorreu na adolescência, ou se ocorreu em determinada época. Aqueles que tiveram rejeição, é muito comum, ele tem uma tendência a escapar, a se isolar, a sair, por exemplo, a
a distanciar, a se distanciar dos relacionamentos com dificuldade, os relacionamentos com muita desconfiança, com dificuldade, por exemplo, de manter e de evoluir nesses relacionamentos. Aqueles que tiveram abandono, é muito comum a dependência de terceiros. A dependência, foram abandonados, então cria uma certa dependência que se manifesta em alguma época da sua vida. O que foi humilhado, em muitas ocasiões, se torna um masoquista, um sofredor interior. Por quê? Porque não consegue ver os outros, consegue comparar, por exemplo, os outros, colocando na mesma situação daqueles que o humilharam. A traição de repente, veja, uma traição conjugal, é uma infidelidade conjugal, o quanto isso afeta, uma traição por conta de um amigo, onde tinha uma confiança plena. Então, o indivíduo começa a permanecer na defesa e passa, de repente, nos seus relacionamentos, ser um controlador diante de tudo e de todos, por desconfiança. Aqueles que sofrem injustiça, veja que a lei de justiça é uma lei divina, é uma lei, por exemplo, resume, né? As leis divinas são resumidas, que você encontra, elas são resumidas na lei de amor, de justiça e caridade. Então, aqueles que sofreram injustiça sabem o quanto isso marcou, o quanto isso deixou de repente uma cicatriz. Então, muitas vezes se tornam rígidos. Próximo, por favor. E esses estágios, por exemplo, pré-depressivos, a incapacidade, de repente, de resolver os problemas existenciais. Daí, um indivíduo calar cada vez mais, um indivíduo se esconder no medo. E o medo também é uma das emoções significativas, porque o medo quando ele faz parte de uma defesa do organismo, de uma defesa da pessoa, ou seja, de ter cautela, mas o medo excessivo ele também imobiliza. E veja que com isso, muitas vezes, por não conseguir resolver esses problemas existenciais, afasta-se do convívio social e familiar, prefere o isolamento, prefere o mutismo e, por outro lado, se torna cada vez mais infeliz porque não tem paz, não existe felicidade sem paz, não existe, se torna cada vez mais inseguro e se torna cada vez mais insatisfeito com a existência, desanimado, sem esperança, deprimido, enfim, são aspectos gerais. Por favor, próximo. Um aspecto assim muito significativo é a questão da indiferença. A indiferença diante do sofrimento alheio, a indiferença como um recurso de fuga. Por quê? Porque o indivíduo, por exemplo, se sente incapaz de competir, se sente incapaz de aceitar um insucesso daquilo que ele almejava, daquilo que ele planejava. Então, de repente, então, se torna indiferente em determinadas situações e se torna indiferente em relação a tantas outras pessoas que estão aí ao lado. Próximo, por favor. E o que fazer? Veja. Essas, por exemplo, esses pensamentos, essas ideias negativas que vai se fixando na criança, vai gerando emoções, vai gerando essa sensação de abandono, de rejeição, de vergonha, essa vergonha cada vez mais tóxica, mais comprometida, e a desvalorização de si mesmo, ou seja, a desvalorização e a sensação de que é incompetente, de que é deficiente, de que está falha. Então, o que é que a doutrina espírita traz? Ela que nos mostra, que esclarece,
que ao mesmo tempo nos consola, que ao mesmo tempo nos ilumina de alguma forma com todos esses ensinamentos. Então, ela chama a atenção para a responsabilidade de cada um. E essa é a nossa responsabilidade de lutarmos para a nossa transformação, já que tivemos a oportunidade de estarmos aqui, já que temos essa oportunidade de darmos os passos diferente daquilo que nós realizamos. E os nossos insucessos anteriores, eles podem ser corrigidos através da perseverança, através do esforço, através da vontade que é uma potencialidade da nossa alma. Próximo, por favor. Então, mesmo que nós possamos nascer com feridas, nós nascemos para que elas sejam curadas, para que desperte o nosso espírito, para que nós possamos retirar a máscara que muitas vezes na nossa persona se faz presente. Então, nós tenhamos que sair daquela máscara, como a questão do casulo, da lagarta e a borboleta, na verdade. Próximo, por favor. Então, é importante com isso para que nós possamos fazer a nossa reforma, a nossa transformação interior. Por quê? Porque com isso nós vamos encontrar essa harmonia, esse equilíbrio, essa paz e alcançarmos o que todos nós desejamos, que é a felicidade. Próximo, por favor. Então, quando o adulto, na verdade, ele não se trata, ele não se cuida, ele adoece cada vez mais. Agora, muitas vezes ele se situa como vítima inocente. Está todo mundo errado, todo mundo que o cerca. Então, é aquela questão de terceirizar. Então, a culpa é de A, de B, de C, e eu, na verdade, me coloco como vítima. E às vezes algumas pessoas se colocam como vítimas porque têm ganho com relação a isso. Então, ganha um pouco mais de atenção, consegue atingir alguns objetivos, mas talvez não seja a forma mais eficaz, mais adequada. Próximo, por favor, Kemi. Então, nós somos chamados para isso, para renovação mental. E não podemos fugir da questão da oração, dessa conexão da criatura com o Criador, dessa necessidade de nos recolhermos, de exatamente termos um tempo para olharmos o nosso interior. Então, nesse processo de renovação mental, com esforço, a frustração vai ceder lugar ao que é a esperança. Nesse momento, por exemplo, quando essa esperança, que nós podemos perder muita coisa ou tudo, na verdade, agora nós não podemos perder a esperança. Nós vamos encontrar um momento de bem-estar. A caminhada vai ser um tanto quanto diferente. A perspectiva de uma luz mais adiante, ela vai ressurgir. Então, vamos adquirir o equilíbrio para que nossa saúde mental e a nossa saúde emocional possa exatamente ser restaurada, possa ser mantida e possa ser modificada. Então, com isso, recuperamos também a alegria de viver e a paz interior. Consequentemente, próximo, por favor. Nós somos chamados para o silêncio. Como é que nós falamos com Deus no silêncio? Como é que Deus responde a todos nós no silêncio? Madre Teresa de Calcutá, essa pequenina que saiu do convento para ir para as ruas de Calcutá, trabalhar as pessoas, auxiliar as pessoas carentes, necessitadas. Na verdade, ela chamava a atenção dessa força e do poder do silêncio. Ela dizia que o fruto do silêncio é a prece. O fruto da prece é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o servir. O fruto do servir é a paz. Então, na verdade,
nós nascemos para que nós possamos aprender a amar e aprender a servir. Próximo, por favor. Kardec, na Gênese, chama a atenção que não é somente desenvolver a inteligência que nós necessitamos. A inteligência intelectual nos traz discernimento, então nos facilita a escolha, define nosso destino. Mas nós precisamos da inteligência emocional, porque tem muita gente que tem intelectualmente é muito bom, mas acontece o seguinte, que emocionalmente é um pavio curto, muito grande. Mas essa só intelectual, emocional, não basta. Nós precisamos desenvolver a inteligência espiritual. Termos a certeza de que somos amparados, protegidos. E veja que essas virtudes se desenvolvem de dentro para fora. Por quê? Porque o ser humano ele é bom. Ele é produto do pensamento divino. Consequentemente, a sua essência ela é boa. E virtude é a qualidade de quem tem força. Ou seja, é ser tolerante é ter força. Paciente é ter força. Ser bondoso é ter força. Ser compassivo é ter força. Então, veja, por exemplo, que essas virtudes, elas necessitam. Então, nós precisamos e temos a necessidade de transformar os nossos vícios em virtudes. Então, ou seja, mudar o nosso comportamento e buscar exatamente o que o alto espera de todos nós, ou seja, transformarmos em pessoas de bem. Próximo, por favor. Então, para que nós possamos parar aqui, a doutrina espírita nos mostra que as emoções são a potência da alma. Serve para exatamente despertar o nosso espírito. Ou eliminar, por exemplo, essas emoções, eliminar as emoções em si, é tentar destruir o que há de mais divino dentro de nós. Agora, precisamos sim, como esse rio, como o rio que passa aqui, precisamos de um direcionamento correto. Precisamos que essa água seja canalizada, porque a água canalizada, quantas, por exemplo, ela pode gerar energia, na verdade. Então, torna benéfico para todo mundo. Então, quando, na verdade, esse fluxo natural ele é interrompido, então, as águas estagnadas, paradas, na verdade, elas se contaminam, então elas se tornam destrutivas. Então, diante disso tudo, na verdade, próximo, por favor. Então, diante disso tudo, é que nós precisamos entender que as feridas da alma precisam ser trabalhadas, que nós precisamos fortalecer o nosso interior, que nós possamos buscar no nosso interior o autoconhecimento para termos o domínio sobre os nossos sentimentos e termos as atitudes que vai nos levar a um equilíbrio, ao invés de desequilibrarmos de alguma forma. Então, o que fazer é exatamente olharmos e buscarmos todas essas potencialidades que nós já nascemos com elas. Muito obrigada. Excelentes reflexões. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ou abrir o microfone e falar, né? Ou então colocar no chat, tá bom? Nós temos uma que veio aqui. Obrigada, Carlos Alberto, vou colocar aqui. Sentir-se ferido emocionalmente por outros seria, de certa maneira, uma falha própria devido ao ego ferido? Pode ou não, pode ou não, depende de como você vê como você se magoa. Porque tem pessoas que são extremamente sensíveis. Então, às vezes, o problema é muito pequeno, mas a dimensão que é dada é muito grande. Então, nas pessoas orgulhosas, vaidosas, prepotentes, porque uma coisa vem muito junto com a outra, vem muito junto com a outra. Então, essas pessoas, por exemplo, é realmente o ego ferido, mas acontece o seguinte, que nós precisamos também ter uma ideia de que se alguma coisa está afetando e vai afetar, que nós possamos trabalhar isso.
modificarmos de repente o nosso olhar e criarmos uma situação de defesa em que sentido? De fortalecer para ter um olhar. Porque o meu olhar, ele modifica muito. Como eu olho determinadas atitudes, como eu olho determinadas pessoas, como eu olho determinadas situações, me faz mais harmonizado, equilibrado ou me faz mais desarmonizado, desequilibrado. Então, o meu olhar é fundamental. Por isso que nós somos chamados a termos um cuidado com os nossos julgamentos. E, em especial, nós somos chamados para vigiarmos os nossos pensamentos. E o que fica daí é que tem uma importância assim muito grande, porque de repente fica como uma cicatriz emocional. Muito obrigada. Nós temos aqui uma pergunta da Arlete, que agradece pela palestra, e ela coloca assim: além da nossa reforma íntima, cuidando de nossas próprias feridas emocionais para alcançar o equilíbrio, como ajudar, por exemplo, crianças em uma sala de aula que tem tantos traumas e feridas emocionais tão latentes? Ô, Arlete, muito boa pergunta. Na verdade, como é que você auxilia? Se você tem uma classe, de repente, crianças, numa classe heterogênea, de origens mais variadas, de cuidados mais variados, porque necessariamente não é o fato, vamos supor, de ser economicamente ruim que está afetado, porque de repente o afeto, por exemplo, que essa criança recebe é muito grande, porque o amor materno, o amor paterno, os pais têm uma importância muito grande nesse cuidado. Porque às vezes dentro de casa tem crianças, por exemplo, que eles têm um poder aquisitivo bom, mas eles não têm tempo para essa criança. Ele não tem tempo para o diálogo. Às vezes, por exemplo, imagine uma casa cheia de conflito. Essa criança participa desses conflitos, dessas discussões entre os pais, das discussões às vezes verbais, ou às vezes até física mesmo, as agressões físicas. Então, é uma criança que cresce perturbada, é uma criança que cresce oprimida. Então, como é que se faz? Afeto, cuidado, zelo. Todos nós somos educadores em potencial. Aliás, somos educadores em especial. Então, quando se estabelece nesse relacionamento um afeto que de repente não tem, e a criança vê você como um exemplo, então você está auxiliando. Se você chega perto e tem um olhar de compaixão, se você tem a capacidade de perceber as dificuldades que ela tem, talvez não resolva o problema maior que se encontra por trás, como pano de fundo, mas vai auxiliar de todas as formas. Todos nós precisamos de exemplo. Precisamos de um pai exemplo, de uma mãe exemplo, de uma professora exemplo, de um amigo exemplo, de um colega exemplo. Todos nós precisamos de exemplo. E é tão bom quando nós temos exemplo. Então, eu não sei, Arlete, se eu consegui responder a você, mas esse é o desafio. E não se está como professor dentro de uma sala de aula e cuidando, em especial, de crianças, sem que tenha essa função básica de educador e, ao mesmo tempo, de um consolador. Obrigada. Veio uma pergunta aqui no privado. Como podemos tratar feridas emocionais causadas por experiências de encarnações passadas? Evoluindo, evoluindo. Evoluindo. Tem tantos aspectos, por exemplo, nós já trazemos algumas marcas e elas funcionam muitas vezes como um gargalo, né? Como um gargalo. Nós trazemos marcas do pretérito e ela funciona como um gargalo. Ah, e tem pessoas que parece que quando chega em determinado tempo, as coisas parecem que não vão andar.
Em determinadas situações parece que não vai andar, parece que não vai andar. Quantas pessoas têm um transtorno de ansiedade que ela não sabe justificar inicialmente? Transtorno de pânico, que não sabe justificar. A pessoa pensa que vai morrer. Pânico não mata. Transtorno depressivo, transtorno obsessivo compulsivo, e, enfim, e por aí vai. Transtorno traumático de alguma forma. Mas, de qualquer maneira, a busca pela espiritualidade, pelo tratamento espiritual, ele vai auxiliar. Às vezes, quando o comprometimento quando ele é acentuado, você tem uma necessidade da terapia, você tem uma necessidade, de repente, de medicação, mas o tratamento espiritual, ele auxilia. A fluidoterapia, as leituras, a orientação, a oração, enfim, e tantas outras coisas que podem auxiliar. Então, o kármico tem é através do processo evolutivo do espírito que essas questões kármicas elas vão sendo sanadas. Obrigada. Mais uma perguntinha. Atualmente, os adolescentes eles são estimulados com muitas informações na mídia, nas redes sociais, e com isso pode afetar esse repertório emocional que está se construindo, né? Qual é a melhor forma de lidar com esses sentimentos, com os sentimentos desses adolescentes? Aí é um aspecto assim muito grande. O adolescente, outro dia eu vi assim, o adolescente está grávido dele mesmo. Ele precisa parir ele mesmo, ele precisa da identidade. O adolescente ainda tem um aspecto espiritual significativo. Ele completa, em determinado, enquanto a infância, que a infância do ser humano ela é muito grande, entre os animais, é a maior, mas ele completa o seu processo reencarnatório, na adolescência. Veja, por exemplo, que a criança enxerga os pais assim, grandes, enxerga os pais os maiores possíveis, mas quando chega na adolescência já começa a ter crítica, percebe que o pai e a mãe têm defeitos e tem uma contestação. Por outro lado, é o desafio do mundo. A porta é muito larga para o adolescente, por isso que a evangelização logo cedo, ela tem uma importância muito grande, porque ele cresce, mesmo que ele tenha a porta larga, mas ele consegue discernir entre o bem e o mal. Esse é um aspecto, assim. Todos nós passamos pela adolescência e nós já fizemos inúmeras coisas. Então, esse processo, as experiências servem para nos auxiliar. Agora, os desafios também são muito grandes. E aí tem uma coisa assim. Hoje nós temos um mundo polarizado, gozado, assim, atentando para essa questão, às vezes até virtual, né? Diante disso tudo, que se perde tanto tempo, por exemplo, atrás das telinhas, atrás da internet, de alguma forma, que isso, inclusive numa publicação recente, numa publicação Geração Ansiosa, fugiu o nome do autor, publicada agora recentemente, que ele já tinha publicado a Geração Moralista, na verdade. Então, Geração Ansiosa mostrando exatamente o estrago que está sendo feito nessas crianças, nesses adolescentes, pelo uso excessivo da tecnologia, pelo uso excessivo dessas coisas virtuais e, ao mesmo tempo, a desinformação, de alguma forma. Então, como tratar? Isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio. É um desafio, por exemplo, que eu acho que começa pelo princípios e valores passados desde cedo, diálogo, presença, porque ninguém educa à distância, não se educa à distância. Então, presença, diálogo e, na verdade, objetivar essa transformação e essa evolução. Agora, os problemas são muito grandes, sabe?
muito, muito grande. Nós adultos também nos deparamos muitas vezes na madrugada, olhando lá o celular. Às vezes, por exemplo, o número de chamadas que tem, assim, muito grandes, e conteúdo, assim como tem conteúdo bom, se você souber procurar, mas tem conteúdo ruim, e às vezes se perde muito tempo para as reflexões e para os encontros realmente, sabe? Nossa gratidão, muito obrigada. Nós estamos chegando no horário. Então, para as considerações finais, a gente pede para você e também encerrar com uma prece, agradecendo desde já as perguntas e a participação. Aqui tem uma última pergunta, acho que é da Ângela Dionísio. Ela está colocando, Jonathan Haidt, o autor de Geração Ansiosa. Ah, perfeito. Vale a pena essa leitura, como vale a pena a leitura do livro anterior dele, da Geração Moralista. Ah, ok. Obrigada, Ângela. Então vamos lá, Carlos Alberto, para as considerações finais e encerrar então com uma prece para todos nós, Bom, por favor. as considerações finais, veja que nós estamos sendo desafiados a cada momento, a cada instante. Na verdade, nós temos várias cicatrizes. Nenhuma ferida não deixa, é isenta de marca, mas ela pode ser. Algumas cicatrizes são feias, né? São bastante feias. E essas cicatrizes emocionais, elas podem ser feias, mas também elas permanecem como uma experiência de repente em alguma ocasião, cicatrizou adequadamente, permanece como experiência e permanece como processo evolutivo. Então, que nós tenhamos um cuidado especial com os nossos sentimentos, através do controle das nossas emoções. Não é podar, mas é o autoconhecimento para dominar exatamente as emoções e os sentimentos, e que nós possamos trabalhar o nosso, como é que é, os nossos pensamentos, e mais ainda, ter a visão espiritual, ter a visão de que nós somos amparados, protegidos, então, buscar essa conexão o tempo que for possível, o tempo todo, na verdade, para nos fortalecer, aumentar de repente a nossa fé, renovar a nossa esperança e fortalecer uma caminhada mais iluminada, mais adequada, mais justa, viu? Elevemos o nosso pensamento, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, recebendo do alto, por sua bondade, essas emanações que toca profundamente o nosso ser, que nós possamos abrir o nosso coração e que essa luz que emana do alto possa iluminar o nosso interior e que, nos iluminando, possa iluminar aqueles que estão ao nosso lado, que a partir daí reconheçamos na presença do amado Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, que nos ampara, protege, que possa e recorremos para que continue derramando as suas bênçãos, nos auxiliando para vencermos os obstáculos e os desafios da vida. Que Deus nos ampare e proteja hoje e sempre.